Fala galera, eu sou o Matheus e esse é o canal Papo de Bola e o assunto do vídeo hoje é Brasileirão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O primeiro jogo que a gente traz aqui pra vocês é sobre Mirassol e Bahia. Muito bom ver o time do Mirassol jogando futebol, né, cara? Um time que joga bem, um time que joga ofensivo, joga bonito. Parabéns ao técnico Rafael Guanais e ao clube do Mirassol que conseguiram se estruturar, chegaram da Série B para a Série A e estão fazendo um grande trabalho. Acho que pouca gente esperava. Todo mundo que fez previsão aí do começo do campeonato botava o Mirassol brigando pelo rebaixamento e hoje o Mirassol briga por Libertadores. Então é um time que se estruturou, vem fazendo uma bela campanha e parabéns ao clube pelo trabalho que está fazendo. Foi um jogo de 5-1 para o Mirassol acima do Bahia. A maior goleada do Mirassol na Série A. É um jogo que o Mirassol conseguiu jogar muito bem, atacou 100% do tempo e trabalhou para fazer mais do que 5-1. Né? O Bahia, que irreconhecível, não conseguiu jogar bem depois de uma sequência boa de jogos, né? Mas é um time na temporada muito irregular, né? O Ceni, eu acredito que vem fazendo um bom trabalho no time do Bahia, mas é um time muito irregular e eu acho que essa goleada reflete um pouco essa irregularidade do Bahia. Mas parabéns ao Mirassol por esse jogo, pelo campeonato que vem fazendo. É um time muito forte, um time que vem fazendo uma boa campanha, conseguiu encaixar bem o elenco e faz uma boa campanha na Série A. Assisti também e trouxe para vocês aqui Corinthians e Palmeiras. Como o Vitor Roque vem se desenvolvendo, né? Fez uma boa partida, conseguiu segurar boas bolas ali na frente. Foi um jogo muito equilibrado, né? Teve um pênalti pro Palmeiras, o Palmeiras abriu o placar. E aí acabou que através de uma jogada que o Palmeiras deu mole na saída de bola, né? Acabou originalizando a falta que foi cobrada na área e saiu o gol de empate do Corinthians num gol contra do Piquerez. Um jogo bem equilibrado, eu acho que foi um jogo para empate. E aí o Palmeiras perde a oportunidade, né? O Flamengo empatou também o jogo contra o Grêmio e o Palmeiras podia chegar mais, colar mais ali no primeiro colocado e perdeu essa oportunidade, né? Isso embola mais ainda o campeonato, porque fica a briga ali entre os três, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, incessantemente, né? E o Palmeiras perdeu essa oportunidade. E como em derby esse ano contra o Corinthians, o Palmeiras não vem bem, né? Perdeu o Paulistão pro Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians e no Brasileirão deixou o ponto pelo caminho. É um ponto pro time do Abel Ferreira melhorar, né? Que não conseguiu jogar tão bem nos derbys contra o Corinthians esse ano. Mas tem muito campeonato pela frente. Tem certeza que o Palmeiras, perdão, se conseguir se encaixar, vai dar trabalho mais ainda do que tá dando no campeonato. Vou falando do outro jogo, né, que tá na ponta de cima ali, Flamengo e Grêmio. O Flamengo começou o jogo dominando muito o jogo, parecia ser um jogo tranquilo, como foi o do Vitória, mas não conseguiu refletir essas ações em gols, muito pela atuação do Thiago Volpi. Agarrou demais hoje, pegou umas 2, 3 bolas ali que facilmente seriam gols bonitos até do Flamengo. Uma bola do Pedro, uma outra alçada na área ali que ele fez uma defesaça. E ainda fez o gol de pênalti batendo muito bem, muito frio, fazendo o gol de empate. Foi a estrela do jogo, trazendo esse ponto pro Grêmio que precisava, né? O Grêmio que tá brigando na ponta de baixo da tabela precisava desse ponto para poder brigar e permanecer ali no meio para cima da ponta da tabela e brigar para ficar fora da zona de rebaixamento. Mole do Flamengo, né? Precisava desses 2 pontos para talvez com o empate do Corinthians empate do Corinthians e Palmeiras poder dar um salto maior, né, entre esses clubes, mas não foi, mas também não foi tão ruim, né, para o time do Flamengo, já que o Palmeiras empatou, o Cruzeiro ganhou, né, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais, então o Flamengo consegue manter essa distância se ganhar o jogo que está atrasado. Acho que o Felipe Luiz não foi bem na noite de hoje, na tarde de hoje, né, de domingo. E o árbitro também, né? Meu Deus do céu, não vou entrar em polêmicas, mas foi um jogo que o árbitro do jogo deu uns vacilos muito grandes, né? Uma curiosidade é que foi o maior público do ano, né? Quase 70 mil pessoas no Maracanã.
Foi uma festa gigante que a torcida do Flamengo fez, né? Vamos passear um pouco por outros resultados. O Ceará acabou perdendo para o Juventude em casa. Jogo muito importante para o Juventude que briga contra o rebaixamento. O Cruzeiro ganhou do São Paulo na sua casa, no Mineirão. E também chega forte para essa briga do título. Muito importante para o Cruzeiro, já que tem jogos a mais. Continuar vencendo e deixar Flamengo e Palmeiras brigarem ali pelos pontos que precisam para continuar na ponta da tabela. Santos e Fluminense, um jogo morno, né, que acabou 0-0. O Vitória, muito importante para o Vitória também ganhar do Atlético Mineiro em casa, depois de ter sofrido aquele 8-0 para o Flamengo. O Vitória ganhar do Atlético Mineiro em casa dá um respiro para o time. Ainda continua, né, na zona de rebaixamento, mas dá um respiro para o time continuar trabalhando para poder sair da zona. Depois da saída do técnico Fábio Carille, o time ganha e dá um respiro para poder ganhar mais 3 pontos e talvez aí nas próximas rodadas brigar para sair da zona de rebaixamento. O Vasco ganhou do Sport por 3-2, o Sport que é a lanterna do campeonato, mas vinha mostrando talvez uma melhora, e aí talvez uma melhora de desempenho para poder talvez deslanchar no campeonato, mas não rolou, né? O Vasco conseguiu ganhar de 3-2 dentro da casa do Sport, e o Inter voltou a vencer depois de uma longa baixa aí, né, jogando muito mal, conseguiu vencer o Fortaleza, que é outro time que não vem bem no campeonato, né? Conseguiu vencer o Inter, voltar a ter vitórias, ganhou de 2-1 e se manteve bem ali na parte mediana da tabela. O G6 agora fica completo por Flamengo com 47 pontos em 21 jogos, Cruzeiro vem logo em seguida com 44 pontos em 22 jogos, Palmeiras 43 pontos em 20, Bahia 36 pontos em 20 jogos, aí já descola um pouco, né? Botafogo vem logo em seguida com 35 pontos em 20 jogos e o Mirassol, mesma pontuação, 35 pontos em 20 jogos. O Z4 é composto por Vitória, com 22 pontos em 22 jogos. Juventude vem logo em seguida com 21 pontos, mas tem um jogo a menos. O Fortaleza tem 15 pontos em 21 jogos e o Sport, que é o lanterna da competição, tem 10 pontos em 20 jogos. Diz aí nos comentários qual foi o jogo que você assistiu, qual foi o jogo que você gostou mais. Se você quer falar sobre polêmica, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia, tá bom? Compartilha esse vídeo para geral, para a gente poder estar crescendo esse canal. É muito importante a sua ajuda para o crescimento do canal. A gente está começando aqui no YouTube, então é muito importante que você ajude. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se não curtiu também, pode deixar o dislike, que é importante para a gente ter esse feedback para saber o que melhorar, tá bom? Tem alguns jogos que eu tiro para poder assistir e alguns que eu não consigo assistir, mas trago o panorama para vocês aqui. Então sempre vou tentar trazer um jogo diferente, outro para poder dar destaque para outros clubes, para poder estar atraindo todas as torcidas possíveis. Agradecer vocês que ficaram até o final desse vídeo. Muito obrigado, galera, por estar dando essa moral, esse apoio aí, tá bom? Tamo junto, valeu!